e vai descendo na boquinha da garrafa. Estou com essa canção na mente. Que belíssima canção do ano de 1995 da Companhia do Pagode. Vamos lá, meu povo. Esta é a segunda versão que esse idiota grava, porque na primeira versão eu coloquei o George Pickens e ele recebeu a franchise tag pelo Dallas Cowboys. E sobre esse assunto você confere vídeo se você for membro. Senão você não confere. Tem que tomar cuidado para sorrir, porque eu comi pretzel. Não sei se está sujo meu dente. Vamos lá, esse é o Top 10 Free Agents. Free Agents bem xoxa, hein? Olha só, eu jogando contra o meu próprio trabalho, mas fica até o final, porque vai ter comentários interessantes e aleatórios. E, obviamente, não temos Kyle Pitts, grande Kyle Pitts, como é gostoso falar o nome dele, né? Pitts. E tem também, claro, o George Pickens fora, tá? Então esses dois não contam. O Kyle Pitts, a tendência é receber a franchise tag pelos Falcons e o George Pickens já pelos Cowboys. Estou gravando no sábado às 18h04 para o nosso querido André editar esse vídeo para segunda-feira de manhã. Se alguém dessa lista receber a franchise tag, paciência, tá? Não vou gravar uma terceira versão, já é a segunda. Vamos começar então a vinheta na tela, André. Lembrando também que tem vídeo sobre defensores na Free Agency só para membros e, claro, jogadores famosos que vão chegar na Free Agency, peças, enfim, cobertura completa para você que é membro, tá no primeiro comentário fixado, se gerou fato, etc. Vamos lá, Breece Hall. Até quando que eu vou cair nesse golpe? Você pode se perguntar. De novo, vem esse idiota que hoje está de camiseta branca, que eu mandei para a lavanderia lavar, finalmente ficou sem manchas. Agora tá mais branquinho. De novo esse idiota vem falar do Breece Hall. Até quando eu vou acreditar no Breece Hall? Todo ano é a mesma coisa? Mas tem um contexto. Running back. O Breece Hall, claro, tem sua parcela de, entre aspas, culpa nas últimas temporadas abaixo. Por exemplo, 2024, a gente imaginava que ele poderia ser, quem sabe, um running back de topo na NFL. Mas a verdade é que o Breece Hall nunca jogou com um ataque aéreo realmente bom. Quando foi a última vez que você viu o Breece Hall com um ataque aéreo bom? Você não viu na NFL ele nos Jets com um bom ataque aéreo. Até tinha a expectativa que ele pudesse ser, quem sabe, trocado pelos Jets na última temporada, né? Já que trocaram o Quinnen Williams, já que trocaram aí o Sauce Gardner, e aí que eu vou mencionar uma outra coisa. Olha a diferença do Quinnen Williams nos Cowboys e nos Jets. Foi da água para o vinho, né? Foi um jogador que chegou muito mais perto daquele potencial de ser o melhor prospecto do seu draft do que o que estava jogando nos Jets ultimamente, né, em termos de produção, sobretudo sacks e pressões, né? Em Dallas ele produziu muito mais. Mas ele tem mais ajuda em Dallas. Será? Será que no front, comparando o front dos Jets e dos Cowboys, será que é muito mais ajuda que ele tinha em Dallas? Então quem sabe uma mudança de panorama para o Breece Hall, as coisas podem acabar melhorando. E mesmo com esse ataque aéreo inoperante, ou seja, com a defesa adversária totalmente focada em parar o Breece Hall passou das 1.000 jardas de scrimmage nas últimas 3 temporadas. Tem as questões dos fumbles, tem as questões que eu acho que a visão dele deixa a desejar em alguns momentos, mas, considerando a posição de running back, eu acho que pode ser uma boa aposta. Nono lugar. É o melhor quarterback disponível na Free Agency, e eu acho que a tendência talvez possa ser a tag, mas ele renovar com o Indianapolis Colts. É o Daniel Jones, que fraturou a fíbula na semana 12 e na semana 14 o tendão de Aquiles, uma coisa louca, né? A quantidade de lesões que o Daniel Jones, tadinho, teve na reta final do campeonato. E aí muitos de vocês podem olhar e falar, puxa, se ele não tivesse machucado, o Indianapolis Colts teria ido longe na temporada passada, né? Bom, talvez a NBA tenha começado em outubro e você tenha mudado de canal e não assistido a reta final da temporada dos Colts, se você pensa assim. Nossa, como eu fui agressivo agora falando dessa maneira, né? Desculpa. Mas fato é que quando o Jonathan Taylor não teve grandes números correndo com a bola, especialmente touchdowns, aí o Daniel Jones foi um pouco mais exposto, vamos dizer assim. Não é um quarterback top 10, não é um quarterback top 5, não é um quarterback que vai brigar pelo MVP, mas é um quarterback funcional no sistema certo. E nesse sistema de Shane Steichen, com um jogo terrestre forte, show! Deu certo. E bons recebedores. Talvez nem todos voltem, né? O Alec Pierce, por exemplo, você vai ouvir falar dele daqui a pouquinho. Mas o Daniel Jones é um quarterback que, eu imagino, ainda tem a mobilidade, mesmo depois da lesão séria no Aquiles. É um quarterback que tem, sim, mobilidade, correndo com a bola, ganhando jardas importantes com as pernas, um bom trabalho no play action, um bom passe em profundidade quando isso não é o recurso principal, e sim quando é um recurso de shot play, né? Um recurso que você carrega a barrinha do especial e vai lá e usa. Então, se você tem o Jonathan Taylor e o Shane Steichen, faz sentido voltar com o Daniel Jones e, reza a lenda, ele estará saudável no training camp. Essa é a boa notícia.
Então vamos ver o que Indianapolis vai fazer em relação ao Daniel Jones. Para mim é o melhor quarterback nessa free agency, sim, melhor que o Malik Willis, mesmo voltando de lesão, porque o Malik Willis a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Quando eu digo melhor, é melhor custo-benefício, alternativa e tudo mais, né? O Malik Willis pode ser um quarterback que vai ser como o Matt Hasselbeck no Seahawks, que foi até o Super Bowl, depois de ter sido reserva em Green Bay, ou ele pode ser o Matt Flynn, um quarterback que foi reserva em Green Bay, Seattle pagou dinheiro para ele e não dei nada. Só tenho uma certeza que ele não vai para Seattle como esses dois, óbvio, né? Vai ser o Sam Darnold. Agora, o Malik Willis não está no meu top 10, tá? Uma menção honrosa. Falei sobre ele no Prateleiras de Quarterbacks, ele não está no top 10. Falando em Seattle, nosso oitavo nome é o Kenneth Walker, que teve uma atuação fantástica no Super Bowl, né? 27 carregadas para 135 jardas, ainda contribuiu no jogo aéreo, foi muito bem na pós-temporada como um todo, e o plus é que o Zach Charbonnet não é um plus ele não ter jogado, tadinho. Mas, mesmo sem o Zach Charbonnet, o Kenneth Walker fez um excelente trabalho na reta final aí da temporada para Seattle, correndo com a bola, embora ele não seja um running back de primeira prateleira. Ele não é um running back completo, ele não é um running back tão físico como o próprio Zach Charbonnet, por exemplo. É por isso que o Clint Kubiak usava um monstro de duas cabeças em Seattle, né, um comitê de running backs com esses dois. O Zach Charbonnet ele é usado em situações de descida curta para finalizar campanhas, e o Kenneth Walker é um cara mais de campo aberto. Né, uma situação parecida com os Bears, com o DeAndre Swift. Né? O Kenneth Walker é o DeAndre Swift dos Bears para Seattle, vamos dizer assim. Claro, ele mostrou esse vigor, essa vontade, né? Assistindo ele jogar tanto presencialmente no Super Bowl como em outros momentos, né? Nas transmissões que a gente fez aí da pós-temporada. Eu comentei os dois jogos de Seattle antes do Super Bowl, correndo com vontade, com violência no sentido positivo. É um jogador que sabe fazer o corte no momento certo para lateral, para explodir, conseguir big plays. É um bom running back, né? Faz um trabalho digno na proteção ao passe. É um bom running back. Ele só não é um running back completo, não é um running back tão físico correndo entre os tackles. E aí fica um pouco mais difícil de dar um contrato de 15, 14 milhões para ele, por exemplo. E aí também o anteparo é o contrato do James Cook, né? Porque o James Cook, que é um running back melhor, tem um contrato de 11 milhões e meio. E eu acho loucura pagar muito mais do que isso. E para onde ele vai? Eu acho que ele vai para Kansas City. Até porque os Chiefs têm sim a nona escolha do draft e poderia apostar no Jeremiah Love saindo aí de Notre Dame. Aliás, ele fez um bom tiro de 40 jardas no Combine e pode ser que ele seja o melhor prospecto dessa classe quando a gente desconsidera o valor posicional. Mas será mesmo que Kansas City compensaria apostar no Love saindo aí na 9? Quando vai ser a próxima vez que os Chiefs vão ter uma escolha no top 10 do draft? Pois é, né? Eu não sei até que ponto compensaria para Kansas City. É melhor resolver isso logo na free agency, né? Kenneth Walker pode ser uma boa pedida. Sétimo nome, o Alec Pierce, acabei de falar sobre ele, tem só 26 anos, comparando a outros recebedores dessa free agency, como por exemplo Mike Evans e Tyreek Hill, os dois estão para lá dos 30 anos, assim como eu. E o Alec Pierce tem só 26. Um jogador vertical, explosivo, mas nessa última temporada ele mostrou um trabalho muito bom no meio do campo também, tá? Então a árvore de rotas dele ficou um pouco mais útil do que foi até então, né? Porque até 2024 o Alec Pierce era um cara para você apostar em profundidade em rotas verticais, tão somente isso. Mas essa última temporada ele mostrou mais versatilidade. Não acho que ele tem a capacidade para ser hoje um wide receiver número 1 de um time, mas ele é um excelente complemento e essa capacidade dele de estender o campo verticalmente é bem interessante. Falando nisso, o Rashid Shaheed também é free agent, tá? Times que precisam desse elemento vertical, ficar de olho neste ponto. Agora vamos a ele, que foi draftado em 2014, que eu votaria para entrar no Hall da Fama, não muda nada, porque eu não tenho aí voto para o Hall da Fama, obviamente nunca vou ter. Aos 33 aninhos, Mike Evans não teve uma temporada de 1.000 jardas no ano passado, porque infelizmente machucou. Tem um pequenino histórico de lesão na carreira? Tem. Tem 33 anos? Tem. Mas sabe o que ele tem também? Experiência e uma capacidade incrível em bolas contestadas no perímetro e também na red zone como um todo. Eu acho difícil que o Mike Evans volte para Tampa. Minha aposta é que ele vá para um time que brigue pelo Super Bowl nessa próxima temporada. Vamos ficar de olho. Eu acho que ele ainda tem capacidade de ser um recebedor, eu não sei se de 1.000 jardas de novo, mas de contribuir com boa parte dos ataques da NFL. Estou torcendo para que ele jogue com um bom quarterback. Baker Mayfield é um bom quarterback acima da média, mas estou torcendo para ver o Mike Evans com um grande quarterback, como foi na única vez que ele foi campeão do Super Bowl com o Tom Brady em 2020. Certo? Então, 2 recebedores em sequência, e a gente vai ter mais um recebedor agora também na sequência. Vou colocar uma vinheta aqui para quebrar o vídeo, para não ficar muito longo o arquivo, para eu mandar para o André. Vinheta na tela, André. Well. Voltamos. Peço desculpas que eu tive que dividir o tamanho do arquivo, que eu não sabia se ia ficar grande ou não.
Vamos ao quinto colocado na nossa lista, que é o Tyreek Hill. Tyreek Hill não estará nos Dolphins na próxima temporada, então vou considerá-lo um free agent para motivos, né, extra-oficiais. Deixa eu pegar a idade aqui do Tyreek Hill certinho. Tá, porque eu queria saber o aniversário dele. Ele é pisciano, tá fazendo aniversário agora, inclusive, amanhã. Parabéns, Tyreek Hill. Ou não, né? Porque ele vai ter 32 anos, é um ano a mais de idade. Enfim, 32 aninhos aí para o Tyreek Hill. E aí fica a grande questão, onde ele vai parar. É um jogador com a mesma velocidade que já foi? Talvez não, mas ainda é uma velocidade acima da média. Não tenham dúvidas disso. Não tenham dúvidas disso. Se apostar uma corrida do Tyreek Hill, Rashid Shaheed, pode ser que o Shaheed vença essa corrida hoje. Mas ainda é um jogador acima da média. É muito importante a gente frisar isso. Eu falei no Por Dentro da NFL da semana passada, o vídeo com as ampulhetas doida que eu fiz, que eu vou voltar a fazer, inclusive, eu gostei do método. Que o Tyreek Hill, o problema às vezes é que as pessoas veem medalhões, por assim dizer, como se eles saíssem do 8 e fossem para o 80. Aliás, do 80 e fossem para o 8. Eu não acho que o Tyreek Hill saiu do 80 para o 8. Né? Claro, teve uma lesão grave e tal, mas foi na primeira metade da temporada a lesão no joelho. Eu ainda acho que o Tyreek Hill pode contribuir para um time. Ainda acho que o Tyreek Hill pode ser um elemento em profundidade. Ainda acho que o Tyreek Hill pode ter essa verticalidade. E ainda acho que o Tyreek Hill tem os problemas que ele carrega. Por exemplo, drops. Isso é pouco falado. O Tyreek Hill tem um certo histórico de drops, assim, de confusão mental, sabe? Desde a época de Kansas City. Outra coisa, o temperamento. Para isso aí virar um Terrell Owens no final da carreira, é 2 palitos, tá? É 2 palitos. Então, não é para todo mundo. Tipo, alcachofra. Alcachofra é uma comida que não é para todo mundo. Não é todo mundo que gosta. Eu não gosto, por exemplo. Né? Esses dias eu fui almoçar com a minha mãe, tinha alcachofra no buffet. Ela falou, você não vai comer alcachofra? Eu falei, não gosto, mas acho muito forte. Então, vocês vão vendo que eu tô dando várias opiniões bárbaras, né, nos últimos dias, né? Contra o picles, agora alcachofra. Vamos ver qual é o próximo alimento que eu vou fazer campanha contra. Não é para todo mundo, não é para todo time. Se você tiver um vestiário minimamente disfuncional, esqueça, Tyreek Hill não é para você. Agora, se você tiver um bom quarterback, tiver um certo espaço e estiver disposto a colocar um treinador de olho no Tyreek Hill, um head coach, fala assim, irmão, a banda não vai tocar desse jeito, aí pode ser que faça sentido. E é óbvio que a idade pesa, o histórico, vou dizer o histórico de lesão considerando o ano passado, pesa, e muita gente pode se perguntar, tá, aonde ele pode ir? E é mais do que óbvio que o Kansas City Chiefs aparece como possibilidade. Eu não sei se eu aposto nisso, eu acho que existem outras prioridades em Kansas City, como por exemplo, essa questão de tight end, Noah Gray vira o titular se o Kelce aposentar, a barra não voltar, e aliás o Travis Kelce não está nesse top 10, tá? Desculpa, não tem como, né? Nessa altura do campeonato. Ainda pode entregar umas jardinhas aqui a colar, mas não está no top 10. E aí eu consigo pensar em times que tem um espaço na folha, por exemplo, os Chargers. Mas eu não sei, os Chargers draftaram um wide receiver recentemente, o Ladd McConkey, o Quincy Johnson melhorou. Aí tem os Chiefs, aí eu acho que pode ter os Raiders também, um time que eu sei que draftou o wide receiver no ano passado, mas não foi no dia 1, né, não foi na primeira rodada, então para jogar com o Fernando Mendonça em potencial, olho no Tyreek Hill nos Raiders, eu não descartaria isso. Vamos ver o que vai acontecer, né? E ele tem a opção de escolher porque ele é free agent. Quarto nome, esse aqui pode ser vítima da franchise tag e o vídeo ficar velho, e aí sumiu o quarto lugar. Tyler Linderbaum. Mas pode ser também que isso não aconteça, porque a franchise tag de jogador de linha ofensiva, ela vale como um todo linha ofensiva, não vale como center, ou como guard, ou como offensive tackle. Então o Linderbaum não vai receber um contrato top 5 por um ano, se ele não renovar por longo prazo, se ele receber na tag, como um top 5 center, a média dos 5 centers mais bem pagos, mas como os OLs, ou seja, offensive tackle. Então eu não sei se os Ravens vão fazer isso. Eu acredito que exista uma margem de negociação. O Linderbaum, talvez eu seja mais fã do Linderbaum que boa parte das pessoas. Eu acho o trabalho dele no jogo terrestre fantástico, a subida dele no segundo nível, desde a época do college. Escolhasse dos Ravens, inclusive, no meio da primeira rodada. Mas na proteção ao passe ele deixa a desejar em alguns momentos, tá? É importante frisar isso. Contudo, para mim é o melhor jogador de linha ofensiva nessa free agency. Aliás, uma free agency que não costuma ter, que não tem bons jogadores de ponta de linha, offensive tackles. É o normal, tá? É difícil eles chegarem no mercado. Olho no Linderbaum, então, e olho se ele vai renovar com os Ravens ou não. E agora vamos para 3 defensores seguidos, tá?
Primeiro, Devin Lloyd, do Jacksonville Jaguars, bom linebacker também gostava dele bastante no college, vendo o tape dele. Um jogador que no ano passado teve 5 interceptações, foi o segundo da NFL, teve aquela interceptação contra o Patrick Mahomes contra os Chiefs, que foi importante no Monday Night Football. Também contribuiu pressionando o quarterback, teve 28 pressões, que para um inside linebacker é um número excelente. O Devin Lloyd é um jogador, um linebacker que pode jogar as 3 descidas, coisa que é muito importante na NFL atual, que não é tão comum. Tá? Então também pode acontecer de renovar com o Jacksonville Jaguars, mas acho que é um jogador que está passando um pouco abaixo do radar. Sou bem fã do Devin Lloyd. E para finalizar, e eu considerei, para abrir um parênteses aqui, eu considerei valor posicional aqui, tá? Então poderia ter colocado o Devin Lloyd na frente do segundo colocado, por exemplo, sem considerar o valor posicional? Poderia. Poderia colocar o Kenneth Walker mais alto? Poderia. Poderia não ter colocado o Daniel Jones? Poderia, mas ele é quarterback. Então eu considerei isso tudo. Valor posicional também, o impacto que a posição tem no jogo. Segundo colocado, Trey Hendrickson, teve só 4 sacks na temporada passada, uma temporada bem abaixo do que espera-se do Trey Hendrickson depois de liderar a NFL em sacks em 2024. O Hendrickson tem 31 anos, não costuma ser uma boa notícia para jogadores que apressam o quarterback, para edge rushers, porque quanto mais velho você é, menos atleticismo você tem. 24 pressões, mas 23 e 24 foi fantástico. Será que dá para apostar que ele vai ficar saudável, que ele vai contribuir? Uma mudança de cenário pode ser positiva, porque para além do Hendrickson, no Catinga de Ohio, quem tinha para pressionar o quarterback? O Joseph Ossai? Então quer dizer, vai sofrer menos dobras e tudo mais. Eu estou bem curioso para ver quem vai apostar no Trey Hendrickson e o meu palpite é o Chicago Bears, tá? Mas vamos ficar de olho nisso. E o primeiro dessa lista é o Jaelan Phillips, um jogador de só 27 anos, teve 63 pressões no ano passado, 5 sacks, e o impacto dele na defesa do Philadelphia Eagles foi muito positivo. A defesa dos Eagles estava com dificuldade de pressionar o quarterback antes da chegada dele, antes da volta do Brandon Graham também, e o Phillips contribuiu e contribuiu bastante. Ainda é um jogador que tem lenha para queimar, ele acabou fazendo o melhor da sua oportunidade, indo para um time melhor, saindo dos Dolphins, indo para os Eagles no ano passado, é o melhor defensor e o melhor apressador de passe na Free Agency. Olho nos Patriots, tá? Os Patriots ainda têm dinheiro para gastar e podem trazer o Jaelan Phillips para o ano que vem, certo? É isso, meu povo. Fizemos todo o estrago que podíamos. Lembrando que para mais conteúdo da Free Agency e também do Draft, cada vez mais, seja membro. Seja membro, que é uma delícia ser membro desse canal. E vamos que vamos, tá bom? Beijo para vocês. Estou vendo tape já para fazer conteúdo do Draft. Estava vendo o tape do Makai Lemon hoje mais cedo. E é isso. É isso. Eu não sei mais como terminar os vídeos. Estou enferrujado. Tchau, um beijo. Você tem um ótimo resto de dia. Muito beijo na boca. Hidratem-se. Bye, bye.